Bart e Krista Alderson eram um casal que viviam em Wisconsin, nos Estados Unidos, e eles se casaram no dia 31 de junho de 1994. Na época do caso, Krista tinha 53 anos e trabalhava como recepcionista em uma concessionária. Já Bart tinha 50 e era contador. Os dois tinham 2 filhos chamados Chandler Michael Alderson, de 23 anos, que era carinhosamente chamado pela família de Chess, e Mitchell Alderson, que era quase 2 anos mais velho que Chandler e não vivia mais com os pais. Ele vivia com sua noiva. Infelizmente, essa família, que parecia ter saído de um comercial de margarina, estava prestes a passar por algo terrível, algo que os destruiria completamente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço que deixe um like e se inscreva aí no canal, porque eu tô tentando chegar nos 90 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda para isso. Além de se inscrever, por favor, mande para os seus amigos. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Por isso, dados os recados, vamos pro caso. No dia 7 de julho de 2021, Chandler pediu a ajuda das autoridades, alegando para a polícia que seus pais haviam desaparecido. Segundo ele, Bart e Krista foram passar algum tempo em uma casa da família. Essa casa havia sido herdada por Krista de seu avô, e era tipo uma cabana feita de madeira que ficava em uma área rural ao norte de Wisconsin. Chandler disse que seus pais haviam decidido viajar para essa cabana e depois não retornaram. Ele contou também que os carros de ambos ainda estavam na garagem de casa, então ele não sabia como os pais haviam viajado. Como Chandler falou para a polícia que havia ajudado seus pais a fazer as malas, eles o questionaram sobre o que seus pais haviam levado para essa viagem, para assim tentar entender o que havia acontecido. Chandler disse que, além dos objetos pessoais, seus pais haviam levado bebidas alcoólicas, uma quantia considerável de dinheiro e ferramentas, pois eles pretendiam fazer alguns consertos em partes da cabana, que havia sido danificada por uma forte chuva. No dia seguinte, Chandler foi novamente questionado sobre o desaparecimento de seus pais. A polícia lhe perguntou detalhes de como tudo havia acontecido, e nessa hora, Chandler começou a cair em contradição. Dessa vez, ele disse que viu o casal saindo de casa e entrando no carro de alguém que ele não conhecia, mas pôde ver que no carro havia um casal, coisa que ele não havia dito no dia anterior. E dessa vez, ele ainda disse que havia recebido uma mensagem de sua mãe e mostrou essa mensagem para os policiais. Na mensagem, Krista dizia que iria a um desfile com o pai dele no dia 4 e que voltaria na segunda, no máximo terça-feira, e terminava dizendo que o amava. A polícia então começou a pensar que talvez poderia ter acontecido algum tipo de acidente com o casal. Então eles começaram a vasculhar os registros de acidentes e não havia nenhum. Depois disso, começaram a se perguntar sobre quem era o casal que havia saído com eles. Então, começaram a procurar essas pessoas. Durante as investigações, como é normal, as autoridades verificaram as informações passadas por Chandler. Então eles descobriram que o rapaz trabalhava em uma empresa de seguros como estagiário e que ele havia conhecido na faculdade sua namorada chamada Catherine, que também fazia estágio, só que na área dela, que era a área de farmácia. Apesar das informações que o rapaz passou não estarem completamente corretas, ele não tinha nenhum registro criminal, não fazia uso de drogas e também nunca tinha tido nenhum problema com a polícia. Então eles não precisavam desconfiar dele. Pelo menos era isso que eles pensavam. Uma equipe da polícia foi enviada até a cabana dos pais de Chandler para procurar pelo casal, e o que eles encontraram foi algo preocupante. Não havia qualquer sinal de que eles houvessem ido até o local. A cabana estava com danos visíveis das últimas chuvas, grama alta e não tinham alimentos e nem bebidas na geladeira.
Depois de descobrir que o casal nem chegou na cabana, os investigadores começaram a procurar por pessoas próximas da família. Catherine foi chamada pelos policiais para prestar depoimento de maneira informal, pois os agentes precisavam pelo menos de alguma pista para tentar traçar uma estratégia de investigação. Catherine contou que passou o final de semana com Chandler e que eles foram para a fazenda da família dela. Lá ele pediu para usar a piscina pois estava calor e ele usava um colar cervical devido a um acidente que ele sofreu na casa dele, quando caiu das escadas por estar correndo atrás do cachorro da família. Os pais de Catherine confirmaram que realmente Chandler esteve na fazenda deles, entre os dias 4 e 5 de julho, e o rapaz parecia muito chateado porque havia perdido sua vaga na SpaceX. Ele contou para a família da namorada que não conseguiria viajar para disputar sua vaga, pois estava com o pescoço machucado. Segundo a mãe de Catherine, Chandler realmente pediu para usar a piscina, mas ela contou que viu que ele nem sequer abriu a capa da piscina, ou seja, ele não usou a piscina em nenhum momento e não estava no local. Ela achou aquilo estranho, então decidiu ir para a piscina e quando esteve lá, pôde ver seu carro parado em um campo e viu Chandler entrando em uma área de mata um pouco mais afastada, porém que ainda ficava dentro da fazenda. Os policiais então foram até a fazenda da família de Catherine e foram até o ponto que a sogra do Chandler havia apontado, e ao adentrarem naquele local de mata, os policiais perceberam que haviam urubus sobrevoando uma área em específico, o que não era nada comum, a menos que tivesse algo podre no local. Quando chegaram ao local que estava sendo sobrevoado pelos urubus, os policiais encontraram um tronco humano, que estava sem nenhuma das outras partes. O tronco estava camuflado por folhas e terra, e a perícia determinou que se tratava da parte de um corpo de um homem, e que haviam várias perfurações de bala nas costas, e além disso, que aquele tronco era de Bart Halderson. Uma grande investigação foi realizada naquela área e ainda dentro da mata, em uma lata de lixo, foi encontrada uma grande lona que estava suja de sangue. Além disso, também encontraram uma tesoura e uma serra. Aqueles objetos passaram por um teste de DNA, já que tinha sangue neles, e foi confirmado que o DNA que estava naqueles objetos pertencia a Bart e Krista Halderson. Depois disso, um rifle foi encontrado no celeiro da família de Catherine e foi entregado à polícia. Chandler e Catherine foram levados para prestar novos depoimentos, mas foram ouvidos separadamente. Chandler manteve sua versão dos fatos, mas Catherine disse aos policiais que no dia 3 de julho ela saiu de casa e Chandler preferiu ficar na fazenda, mas ao olhar a localização dele pelo Snapchat, ela reparou que na verdade ele estava em outro lugar. Chandler estava em uma área de floresta perto do rio Wisconsin. Com essa nova informação, uma grande busca foi realizada, porém no local onde Catherine indicou. E lá, no rio Wisconsin, foram encontradas várias partes humanas que pertenciam a Krista. Naquele momento, Chandler era o principal suspeito de ter tirado a vida de seus pais. Amigos de Chandler foram ouvidos pelos investigadores e uma ex-namorada dele relatou que ele costumava frequentar aquele local e que eles sempre iam ao local para nadar no rio Wisconsin. Um amigo dele entregou à polícia uma foto de Chandler exatamente naquele local. Na foto, Chandler estava em uma árvore e os investigadores perceberam que era exatamente no mesmo ponto em que estavam as partes do corpo de Krista. Então, no dia 8 de julho de 2021, Chandler foi preso. O celular de Chandler foi periciado e os policiais perceberam que seu histórico de busca havia sido apagado, mas foi possível recuperar algumas de suas pesquisas e ele pesquisava coisas do tipo corpo encontrado no rio Wisconsin, além de várias outras coisas relacionadas a isso. Os investigadores acharam estranho que Chandler havia mostrado uma mensagem onde a mãe dele dizia que iria ao desfile no dia 4 de julho, mas o desfile aconteceu na verdade no dia 3 e não fazia sentido ela enviar uma mensagem dizendo que iria a um evento que já tinha passado.
Agora eu acho engraçado que eles não perceberam isso antes. É uma coisa tão simples, mas eles só perceberam quando o cara praticamente já tava assim, resolvido o crime. Antes que tava mais difícil, eles não perceberam, mas agora que já tava praticamente resolvido, olha só, era um evento que já tinha passado. Que loucura, né? Como a polícia trabalha bem às vezes. Bom, voltando ao caso, que é o mais importante, em uma perícia que foi realizada na casa da família, a polícia encontrou o celular de Krista dentro de um sapato e também a carteira de motorista dela. O sinal de celular do dia da mensagem mostrava que a mensagem foi enviada de dentro da casa, ou seja, provavelmente Chandler enviou a mensagem para ele mesmo, usando o celular da mãe. O Chandler foi investigado mais a fundo, pois não fazia sentido ele ter feito algo tão terrível contra seus pais. Então, foi aí que a máscara dele caiu por completo. Chandler não estava na faculdade. Ele nunca havia trabalhado como voluntário da polícia e nem sequer tinha se candidatado a uma vaga de emprego na SpaceX. O médico que atendeu Chandler após ele ter caído da escada contou que não havia necessidade dele estar o tempo todo com aquele colar cervical, pois era apenas uma forma de aliviar a dor e a lesão dele não era nada grave. Na verdade, Chandler estava usando o colar cervical apenas para ter uma desculpa sobre não ter conseguido começar o trabalho na SpaceX. O Chandler constantemente mentia para seus pais dizendo que a empresa onde ele trabalhava não estava pagando os salários corretamente, então ele precisava de dinheiro. Só que na verdade, ao invés de trabalhar como home office, como dizia, Chandler passava todas as suas tardes jogando no computador. Então ele nunca nem tinha tentado arrumar um emprego. Em um jogo online, Chandler conheceu Andrew Smith, que passou a ser um grande amigo seu. Com essa proximidade, Andrew passou a frequentar a casa da família Halderson e em uma de suas visitas deu a Chandler um rifle, que era exatamente o mesmo que foi encontrado no celeiro da fazenda da família da Catherine. Foi descoberto pela polícia que a motivação do crime foi o fato de que Chandler havia sido descoberto por seus pais, uma vez que ele teria dito a seu pai que precisava de alguns documentos da faculdade para se alistar no trabalho da SpaceX, mas a faculdade estava dificultando esses documentos. O Bart teria ido até a faculdade saber por que eles não entregavam logo esses documentos, e aí ele descobriu que seu filho não estava nem sequer frequentando as aulas da faculdade. Então no dia 1º de julho, o Bart teria enviado uma mensagem para o filho dizendo que eles teriam uma reunião na universidade, e sabendo que sua casa tinha caído, o Chandler resolveu tirar a vida dos pais. A polícia acredita que Bart teve a vida ceifada logo após enviar aquela mensagem, já que alguns minutos depois daquilo, seu celular foi desligado e ninguém na vizinhança o viu novamente. As câmeras de vigilância da redondeza mostravam que pouco tempo depois daquilo, Krista é vista chegando em casa e depois ninguém nunca mais a viu. Então acredita-se que foi naquela hora que o Chandler cometeu o crime contra seus pais. Após ter tirado a vida dos pais, ele tomou um banho e avisou a Catherine que estava indo para a cama, mas na verdade ele saiu de casa. Foi a um posto de gasolina onde comprou gelo, voltou para casa, removeu os membros dos pais e tentou queimar as partes na lareira, mas aí viu que não daria certo, pois o cheiro chamaria a atenção. Porém, na lareira, a polícia encontrou algumas partes dos ossos da cabeça do casal. Então, o Chandler decidiu espalhar as partes que sobraram por vários locais, como a fazenda da família de Catherine, as margens do rio Wisconsin, dentro do rio e também algumas latas de lixo. Nem todas essas partes foram recuperadas pela polícia durante as buscas. Com tudo isso, em janeiro de 2022, Chandler foi levado a julgamento, acusado de duplo homicídio, ocultação e mutilação de cadáver, além de falsa comunicação de crime, uma vez que ele disse que seus pais haviam desaparecido. No tribunal, em uma carta que leu, a avó de Chandler disse que ainda o amava, embora tenha descrito suas ações como horríveis. Ela acrescentou que esperava que Chandler pudesse eventualmente ser libertado em liberdade condicional mais tarde na vida. Antes do juiz proferir sua sentença, a promotora assistente Andrea Raymond disse que Chandler Halderson cresceu com uma vida de privilégios e isso dificultava a explicação de seus crimes. Então,
Chandler foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de pedir a liberdade condicional. E após a sentença, o juiz disse o seguinte: eu tenho que, para essa sentença, garantir que a única vez que o Sr. Alderson volte para a comunidade seja para ter o privilégio de um enterro que ele negou a seus pais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. O roteiro desse vídeo foi feito pela Jeane Santos, a Blue Moon. Então, muito obrigado, Jeane, por ter tirado um pouco do seu tempo para fazer um roteiro para mim. E por hoje é só. Até a próxima e tchau!